Chegou a hora do Fé em Ação, o nosso quadro que recebe apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. E hoje eu estou em Lisboa, capital de Portugal, para te mostrar um projeto que tem mudado a vida de muitos universitários. Não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora! Em universidades seculares, os jovens recebem muitas influências, não apenas acadêmicas, mas também sociais. Nesse momento, eles entram em contato com pessoas de diferentes crenças, que têm ideias diversas sobre a vida, sobre o mundo. E muitas vezes o jovem cristão se sente sozinho e acaba se afastando daquilo que antes ele acreditava. Com o objetivo de ajudar esses jovens, foi criado o projeto Unitalks, que visa orientar universitários nesse momento tão importante de decisões para a vida toda. A educação adventista cresce a cada dia em Portugal, mas ainda não existem universidades adventistas no país. Ao chegar em um ambiente novo e com novas crenças, os estudantes recebem muitas influências que podem enfraquecer a sua fé. Nós cá não temos universidades adventistas. O nível mais alto que temos de ensino é o 9º ano. O Brasil tem universidades. Outros países com muitos adventistas e com grandes estruturas têm as universidades próprias. Mas eu não sei se um membro de igreja adventista sabe, por exemplo, que a taxa de abandono da igreja dos universitários adventistas que vão para universidades não adventistas duplica. O Unitalks surgiu para ajudar os jovens universitários portugueses, proporcionando um ambiente seguro para abordar questões acadêmicas e sociais com uma perspectiva cristã. O Unitalks é um programa que a Igreja Adventista em Portugal tem para os universitários. É um esforço conjunto dos departamentos de educação, de jovens e de comunicação. Ele nasceu, curiosamente, numa iniciativa de uma igreja local, através da coordenadora dos universitários, chamada Joana Curado, e a Joana teve uma ideia que era o de fazer um programa do estilo TED Talks para os universitários portugueses. Bem, a Unitalks no fundo começou fruto de uma ideia que tive com o meu marido. Estivemos juntos a pensar sobre como é que poderíamos atingir os jovens cristãos através de temas que os fizessem refletir e até mesmo partilhar algumas ideias diferentes enquanto universitários. Então tudo aconteceu porque eu e o Pedro gostávamos muito de ver TED Talks e pensámos, bem, eu acho que nada como introduzir este conceito dentro da nossa comunidade adventista e dentro dos universitários cristãos. Quando nós criámos o programa não éramos universitários, já tínhamos terminado. Os dois já tínhamos saído da faculdade, eu da licenciatura, a Joana do mestrado, e acabámos por continuar ligados a universitários e a jovens, porque é um ministério que desenvolvemos também, e dessa mesma forma, e por estarmos em contacto com os jovens diariamente e semanalmente, sentimos essa mesma necessidade. E assim surgiu o Unitalks. O Unitalks é um programa que nasceu na nossa igreja local e sendo nós, marido e mulher, acabamos por desenvolvê-lo em conjunto. Esse mesmo programa, o Unitalks, foi direcionado exclusivamente para os jovens. Claro que deixamos em aberto para a participação de todos os outros que queiram assistir, mas realmente o foco são os jovens e os jovens universitários. Sentíamos a necessidade desses mesmos jovens no nosso país, em Portugal, terem conteúdo de qualidade em temas como criacionismo, filosofia, evolução e algum suporte e discussão mais teórica e conceptual e mental que fazia falta no nosso país. E dessa necessidade acabamos por criar o Unitalks e nasce localmente na Igreja Central de Lisboa. E a partir daí então pensámos criar uma espécie de TED Talks, mas dado que os TED Talks não podem ter, devido à sua constituição, qualquer tipo de programa religioso por trás, então nós criamos o Unitalks, que no fundo baseia-se um bocadinho no conceito do Unitalks, mas tem do TED Talks, mas tem toda uma componente cristã, conceitos cristãos e que aproximam os jovens universitários de Jesus e que os ajuda no fundo também no seu comportamento, na sua forma de pensar, nas suas crenças, como universitários cristãos adventistas. O programa é anual, portanto nós fazemos um fim de semana por ano. Curiosamente, para o ano temos o projeto de o fazer junto com o Departamento de Jovens de Comunicação e de Evangelismo também, com o Departamento de Educação. E o nosso grande objetivo é fazer um evento que vai ser transmitido online sobre estes e outros assuntos, mas direcionado principalmente
a esta comunidade adventista mais jovem sobre qual é o potencial que a tecnologia hoje tem para nós vivermos o nosso cristianismo. O nosso objetivo principal é criar conteúdos que possam ser vistos no momento ou no futuro, que ajudem cada vez mais os jovens que já raciocinam no mundo digital, que já veem o mundo a mosaico e já não linear como pessoas como eu, que nascemos antes de muitas dessas transformações, é estar ao lado deles nesse grande desafio das suas vidas. Mas com a internet, de facto, nós estamos a viver um dos momentos, se não o mais extraordinário momento da história da humanidade. Porque nós perdemos o condicionamento das duas coisas que condicionam o ser humano. É o tempo e o espaço. Eu posso ir no metro, exposto numa cidade que tenha um metro, e decido usar aqueles 15 minutos para ler um pouco da minha Bíblia. Então, eu posso fazer uma foto, uma story, daquele momento, qual é o texto que eu estou a ler, e só tenho que dizer, pode ser uma hashtag ou um pequeno comentário sobre o facto de que naquele momento eu estou a ler a Bíblia. Então, eu posso tornar a minha realidade religiosa e a minha prática espiritual como uma coisa que torna-se parte de um estilo de vida que, em certo sentido, até pode ser moderno. Hoje em dia, a Joana, a minha esposa, ela é responsável de universitários em Portugal, é adjunta do irmão Paulo Sérgio Macedo e trabalha exatamente com eles e transportamos este pequeno programa que começou localmente em termos nacionais. O que acontece hoje em dia é que nós estamos responsáveis pela organização do mesmo, muitas vezes participamos como apresentadores também do mesmo, seleção de temas com o Paulo Sérgio, oradores, organização, e divulgação também do mesmo para tentarmos atingir o maior número de pessoas possível. Bem, nós hoje organizamos o programa. Atualmente sou responsável pelos universitários a nível nacional de Portugal e depois o programa que começou numa igreja local, na Igreja de Lisboa Central, acabou por transitar para um contexto nacional. Então hoje em dia o que nós fazemos é criar, promover e programar, escolher todos os oradores, em conjunto com o Paulo Sérgio, que é Departamental de Educação. Fazemos toda a programação, pedindo ajuda, claro, mas no fundo coordenamos os Unitalks a nível nacional agora. Hoje em dia temos também o acompanhamento dos mídias e da transmissão online para tentarmos de alguma forma atingir o maior número de pessoas possível e termos também conteúdos disponíveis online para podermos divulgar depois o nosso trabalho. E o programa Unitalks é uma resposta que procuramos dar através de um programa transmitido pela internet, porque nós queremos chegar aos universitários onde eles estão e é na internet em primeiro lugar. É um programa transmitido através da internet, em que fazemos sistemas, palestras de cerca de 12 a 15 minutos sobre determinados temas. O ano passado fizemos a primeira e tinha a ver com a gestão do tempo. Como é que nós podemos ajudar os universitários a compreender a importância do tempo e como gerir uma vida que se altera de um momento para o outro. Quando estudar, quando estar com os amigos, como não deixar a mão de Deus, como continuar a participar na igreja, este tipo de respostas. E dissemos coisas tão simples como informar os universitários de algumas coisas que muitas vezes não conhecem. Muitas vezes as pessoas não sabem, por exemplo, que um universitário é o único membro de igreja que não precisa de pedir transferência para ter cargos noutra igreja que não é sua, porque o manual da igreja o permite. E essa proximidade permite que possam não ficar desintegrados. Procuramos criar padrinhos também, ou seja, pessoas que, sendo de uma igreja diferente, ao receber um universitário, o convidam ao sábado para almoçar, a estar em sua casa, para nunca deixar esta noção de que é adventista do sétimo dia. Mas para o apoiar, ser uma ponte de ligação desse jovem que está deslocado na cidade onde vocês estão. Se ele chegou e não conhece a cidade, apresentar a cidade, tirar-lhe algumas dúvidas que ele possa ter, oferecer-lhe a refeição ao sábado à hora do almoço, ver se está tudo bem com ele durante a semana, perguntar-lhe se precisa de boleia para ir à igreja, e é exatamente para isso que serve este separador dos padrinhos. O tempo, de facto, nós não temos controle sobre ele. O tempo é um dom que nos é dado de Deus. Agora, o que nós podemos ter controle é a forma como usamos esse tempo. Ele tem uma ideia de base. Eu não sei se as pessoas terão esta ideia, mas se nós tivéssemos feito um cálculo de 1965 até agora, excetuando as pessoas que foram partindo ao longo desse tempo, mas se nós tivéssemos mantido os nossos membros de igreja, nós teríamos hoje 30 milhões. Ou seja, nós perdemos cerca de 4 em cada 10 adventistas do seu ponto de vista mundial. Mas esse número sobe para quase 6, portanto fica entre os 5 e os 6, quando nós falamos dos jovens entre os 18 e os 25 anos.
Ou seja, a faixa etária em que nós estamos a perder mais jovens dentro da Igreja são os universitários, entre os 18 e os 25 anos. Existem razões para isso que nós podemos empiricamente compreender. A razão de saírem pela primeira vez de casa para ir estudar, por exemplo, para outras cidades, as razões que têm a ver com o facto de serem confrontados filosoficamente com outras ideias e outras formas de pensar, e depois o secularismo, de começarem a viver com outras pessoas que não têm os mesmos princípios. Ou seja, é uma idade difícil. Em Portugal sentimos isso, com certeza absoluta que no Brasil também sentem isso. É uma idade com grandes desafios. Participo tanto como um ouvinte, mas também participo como colaborador, não é? Então, como organizador. Na parte da organização, teve impacto na minha vida porque pude pensar um bocadinho naquilo que os jovens neste momento precisam de ouvir mais e precisam de estar atentos, de refletir, ou seja, tive que entrar um bocadinho na pele dos jovens e isso fez-me bem, porque já não estudo na universidade, já passei por lá, mas fez-me bem pensar como é que os jovens hoje em dia pensam. Portanto, nessa parte da coordenação mudou a minha vida no sentido que olho para estas faixas etárias de uma forma mais particular. Por outro lado, como participante, fez-me bastante bem também, porque dentro do meu trabalho temos muitos desafios, muitas perguntas que os universitários também têm dentro da faculdade, portanto ajudam-me a responder a muitas questões que eu tinha e reflexões tanto científicas como cristãs, espirituais e até filosóficas. Portanto, contribuiu muito nesse aspecto de argumentativo e de firmeza das minhas crenças como adventista do sétimo dia. A ideia da Joana e do Pedro chamou a atenção do departamento que cuida de toda a educação adventista em Portugal. E com isso, o programa ganhou força e alcançou novos horizontes. Adotaram este projeto, portanto, nós pegamos na coordenadora do projeto, fizemos dela a coordenadora deste programa, financiámo-lo, promovemos nas igrejas e, de facto, está inserido no plano estratégico da União pela grande importância que nós damos a esta faixa etária, em que sentimos, de facto, que os nossos universitários têm grandes desafios quando vão para as suas universidades, sejam elas públicas ou particulares. A União sente uma grande responsabilidade de os ajudar e, principalmente, sensibilizar os pastores e as lideranças das igrejas locais a não desistirem de um universitário que vai para uma igreja que não é a sua igreja de origem. Portanto, esta é uma responsabilidade da União. A independência é poder pegar na chave do carro e passear à noite. A autonomia é ter que o pagar. É muito diferente. E nós temos jovens cada vez mais, independentes mais cedo, a seguir a sua vontade, autónomos mais tarde, porque o mundo não está fácil. Seguidamente, iremos contar com o Paulo Peixoto com o tema Personalidade e Individualidade na Era da Inteligência Artificial. Se nós não memorizamos, a primeira consequência é perder capacidade crítica. Capacidade de coligir informação, coligir factos e emitir uma opinião acerca deles. Estivemos na cidade de Coimbra, fizemos um programa na igreja, que pode ser visto no YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal, e foi um programa especificamente sobre o mundo virtual. Um cristão é cristão, tanto no mundo real como no mundo virtual. Falamos sobre redes sociais, sobre as possibilidades de evangelismo através da internet, sobre como criar uma rede de contactos entre universitários. Lançamos uma plataforma, universitáriosadventistas.pt, nos quais podem contactar uns com os outros, estudar assuntos do seu interesse. Portanto, o grande objetivo é que não seja por causa de ir para uma cidade diferente ou de ir para uma universidade estudar determinadas coisas, ter novos amigos, não seja por isso que os universitários deixem a mão de Deus e se desliguem da Igreja. Esse é o nosso objetivo principal. O principal foco e a principal missão dos universitários não é, de certa forma, impingir ou dizer aos jovens o que devem pensar, mas sim como devem pensar. Nós não queremos de nenhuma forma limitar o pensamento do jovem, antes pelo contrário, queremos deixar aberto todas as formas de pensamento, mas orientar este mesmo pensamento. Perceber que muitas vezes na criação existem também respostas, como são temas muito específicos e muito discutidos nas universidades, e perceber que existe uma comunidade que os apoia, que pensa da mesma forma, que existem pessoas também bem-sucedidas na vida, cientistas, professores universitários que creem nos mesmos princípios e nas mesmas coisas, e que eles não estão sozinhos, e que realmente haja um espaço de discussão saudável para a criação de pensamento e evolução do nosso raciocínio.
que usufruam ao máximo e que pensem em cada vez que estiverem no Unitox, que possam absorver ao máximo aquilo que poderá ser útil na vida académica deles. Porque muitas das coisas que são lá ditas e debatidas poderão ser úteis em momentos-chave da vida académica deles. E, claro, apontem todas as questões que têm para depois nos poderem trazer, tanto in loco, no momento do Unitox, como a posteriori, para nós podermos, quem sabe, apanhar algumas dessas dúvidas e criar pequenos Unitox nos próximos que aí virão. E o Fé em Ação chegou ao fim. Espero que você tenha gostado de conhecer junto comigo o Unitox, esse projeto que tem mudado a vida de tantos universitários aqui em Portugal. E nós nos encontramos na semana que vem. Eu me despeço de você que está me assistindo aí da sua casa e também de você, Darcy. Tchau, tchau, até mais!